Portanto, a minha sessão hoje passa um bocadinho então para falar um bocadinho sobre os Cognitive Services. Portanto, nós tínhamos aqui matéria para estarmos aqui horas e horas a falar sobre isto. E vou tentar sintetizar um bocadinho todas estas questões e apresentar alguns casos concretos que me fizeram, de certa forma, olhar para os Cognitive Services de outra forma. Portanto, eu fui muito à procura de resposta baseado em challengers, em desafios que tive e alguns problemas que tentei encontrar solução para eles a partir dos Cognitive Services e, de certa forma, fui chegando a pontos que extremamente interessantes e que abriram portas para outras coisas, para outros universos e que fez sem dúvida olhar para isto com uma perspectiva completamente diferente. Portanto, um bocadinho sobre mim. Portanto, eu sou o Carlos, como o Pedro já fez o favor de mencionar. Portanto, eu trabalho na área de desenvolvimento essencialmente de produtos para plataformas SharePoint, Microsoft Teams, portanto também muito Azure pelo meio. Sou uma pessoa extremamente curiosa, portanto não me foco só por uma área, gosto sempre de andar à procura de várias coisas. Como todos os speakers aqui, como toda a gente dentro da comunidade, estou sempre disponível para poder ajudar naquilo que estiver ao meu alcance. Portanto, gosto muito de poder partilhar o pouco que sei, mas gosto muito de tentar aprender sempre cada vez mais. Portanto, se alguém tiver alguma questão, se necessitar de alguma ajuda que sinta que eu possa ser útil, eu estou sempre disponível para o que for necessário. Sendo na área que vou falar hoje ou noutras áreas no qual possa estar também relativamente confortável. Portanto, tenho aqui os meus contactos, qualquer coisa que necessitem podem dispor, porque se há coisa que eu gosto de fazer é poder ajudar a comunidade e estar sempre disponível para o que for preciso. Portanto, hoje então eu vou falar então um bocadinho aqui na panóplia, nos 5 principais main pillars, portanto os pilares principais que existem dentro dos Cognitive Services, abordar as APIs que estão disponíveis, bem como SDKs que possam ser necessários para desenvolvermos produtos utilizando estes serviços dentro do Microsoft Azure. Apresentar também aqui o que é que distingue o que existe neste momento dentro dos Cognitive Services, sem apontar concorrência, mas o que é que distingue neste momento os Cognitive Services do que existe também no mercado. Alguns desafios que me levaram a utilizar os Cognitive Services e de que forma é que eu consegui ultrapassar e encontrar soluções para esses desafios, e uma pequena demo onde vou exemplificar um caso muito concreto de utilização de um pilar dos Cognitive Services, nomeadamente o text-to-speech, e de que forma é que a gente consegue criar ou pensar um produto à volta dessa funcionalidade. Portanto, uma das coisas que eu tenho é que, para além de ser português, tenho muito orgulho, obviamente, é ser português, mas tenho uma característica que muitas das vezes não ajuda, é que eu falo muito, não é? Portanto, eu vou tentar controlar aqui o meu tempo, vou tentar utilizar os 45 minutos da forma mais pragmática possível. Mas por favor interrompam-me sempre que tiverem alguma questão, e se eu sentir que também estou a passar do tempo, qualquer questão, como eu já mencionei anteriormente, estejam à vontade, eu estou disponível para responder. Também vou-vos facultar também alguns links. A minha demo está disponível no GitHub, se vocês quiserem utilizar com documentação para como que conseguem colocar a rolar. Portanto, acho que não vai haver muita questão à volta disso. Ok, então falando então um bocadinho aqui dos Cognitive Services. Portanto, os Cognitive Services, e como todos vocês devem estar minimamente ao corrente, é um conjunto de APIs de inteligência baseada essencialmente na nuvem, portanto dentro do Microsoft Azure, que foi construir, que nos ajudam a construir cada vez mais aplicações mais ricas, inteligentes e também sofisticadas. Portanto, isto é um produto de longos anos de pesquisa, e entre a Microsoft e mesmo a parte de data science de várias instituições espalhadas pelo mundo inteiro de pesquisa. E estas APIs então oferecem aqui uma gama de capacidade para criar inúmeras aplicações. Desde a geração automática, por exemplo, de legendas, metadados de pesquisas para fotos e reconhecimento de rostos e mesmo emoções em vídeos. Podemos olhar também para a parte da realização de análise de sentimentos, que hoje em dia é muito utilizada
em posts e nas redes sociais, mesmo em questões, e hoje em dia isto, por um lado, infelizmente, esta questão das virtual conferences, não é? Portanto, existem autenticações de oradores mesmo através de verificação de voz, e tudo isto é possível através então do Microsoft Cognitive Services. Portanto, estas APIs hoje em dia cada vez mais têm capacidades que nos permitem, de certa forma, criar um produto cada vez mais sofisticado. Obviamente que por trás existem todas aquelas questões que o Nico mencionou e muito bem, não é? Mas isso, obviamente, depois cada um irá julgar de que forma é que pode ou não utilizar todos estes benefícios que já existem de inteligência para criar as nossas aplicações. Portanto, as APIs dos Cognitive Services podem ser invocadas, ou muitas das vezes são invocadas através de REST, pronto, em praticamente qualquer linguagem de programação e em qualquer dispositivo, que é uma grande vantagem. Portanto, além disto, existem SDKs gratuitos visando linguagens tão populares como o C#, o Java, plataformas como o .NET, mesmo o Android. Portanto, estão disponíveis para muitas das APIs, simplificando muitas das vezes o código necessário para invocá-las, isolando sempre a parte do developer, dos detalhes de pedidos HTTP ou HTTPS, os pedidos REST e mesmo de configurações em ficheiros JSON. Portanto, isto já vem... Eu costumo dizer que a papinha já vem praticamente toda feita. A partir do momento que vocês tencionam começar a brincar um bocadinho com isto, já existem mesmo plataformas online previamente criadas com interfaces extremamente didáticos. Portanto, esta questão que existe hoje em dia cada vez mais do citizen development, cada vez mais está presente nos serviços disponibilizados pela Microsoft, e esta parte dos Cognitive Services também tem o seu peso. Portanto, cada vez mais as plataformas hoje em dia estão preparadas para que, mesmo com pouco conhecimento de desenvolvimento, conseguimos utilizar e usufruir desta grande vantagem hoje em dia, desta tecnologia absolutamente incrível que nos permite criar aplicações que visam muitas das vezes para tornar cada vez mais tudo que são plataformas e tudo que são aplicações, obviamente, cada vez mais acessíveis a qualquer um. Eu, numa fase inicial, olhei para os Cognitive Services mesmo com essa vertente. Portanto, a questão da accessibility, o diversity and inclusion sempre foi um foco para mim, e eu comecei a brincar essencialmente com os Cognitive Services, focando muito do que é acessibilidade e do que é diversity and inclusion na web. A minha demo é virada mesmo nesse contexto, é olhar então para de que forma é que nós conseguimos tornar a web cada vez mais acessível para todos, utilizando aqui a tecnologia para benefício, não é? Obviamente. Portanto, criando aqui uma aplicação que de certa forma vem colmatar algumas lacunas que existem na web. Existem normativas como o WCAG 2.0, como o Section 508, portanto, existem muitas normativas hoje em dia na web que obrigam, entre aspas, de certa forma, as aplicações a serem cada vez mais acessíveis por todos, mas na realidade isso não acontece. Portanto, existe uma vontade, mas muitas das vezes não passa de uma vontade. Portanto, e eu sou um bocadinho chato nessas coisas, e quando olho para uma plataforma que de certa forma tem alguma lacuna nessas questões, tento arranjar muitas vezes subterfúgios para conseguir contornar todas essas áreas, e tentando com a tecnologia de ponta, ou seja, a tecnologia recente, trazer de certa forma, ou resolver de certa forma, problemas que podem estar a ser causados por pessoas com algum tipo de limitação. Os Cognitive Services têm uma vantagem muito grande e trazem de certa forma esse colmatar das lacunas existentes hoje em dia nas aplicações web, e ajudam a criar produtos cada vez mais ricos e que visam colmatar então todas essas questões. Portanto, como eu disse já no início, existem 5 pilares principais dentro dos Cognitive Services que nos permitem trabalhar uma panóplia imensa de opções. Portanto, temos aqui a parte do Decision. Portanto, o Decision originalmente era chamado como Acknowledgement. Isto era o antigo nome, portanto isto foi sofrendo algumas mutações ao longo do tempo, não só a parte das APIs, mas também a parte da catalogação
dos pilares destas APIs, portanto, permite, a parte do Decision permite experiências ricas e personalizadas para cada utilizador através da identificação da identificação precoce de potenciais problemas, ou mesmo detectar conteúdos potencialmente ofensivos ou mesmo indesejados. Portanto, esta API do Decision ajuda-nos essencialmente nessas áreas. Na parte do Language, aqui permite que as nossas aplicações processem uma linguagem natural com scripts pré-construídos, portanto, avaliando de certa forma sentimentos, e aprendem também a reconhecer essencialmente o que é que um utilizador realmente quer. Portanto, aqui os modelos bem treinados, de certa forma, depois ajudam a perceber qual é a intenção de cada utilizador em determinada área do produto que foi desenvolvido. E a parte do language ajuda essencialmente nessa questão. A parte do speech, que é que foi a parte onde eu me foquei bastante na questão dos cognitive services quando comecei a brincar com isto, portanto, que converte a parte do áudio falado em texto, portanto usa a voz para verificação, ou adiciona mesmo o reconhecimento da voz à sua aplicação, portanto podemos ter um pequeno texto e converter esse texto em áudio, sendo que esse áudio pode ser enviado diretamente para o hardware do servidor que fez o pedido, da máquina que fez o pedido, ou pode também ser convertido num ficheiro áudio e depois enviado esse ficheiro áudio para o browser para poder ser descarregado. Eu na minha demo vou falar um bocadinho disso, vou mostrar de que forma é que a gente consegue abordar essas duas opções, de que forma é que eu consigo converter um texto, portanto, enviar uma string de texto para uma máquina, essa máquina processa essa string de texto, converte-o em áudio e envia diretamente para a máquina que fez o pedido para ser difundido pelas colunas. Portanto, isso aí, esta questão é uma questão muito simples, portanto, é um exemplo extremamente simples de se fazer, portanto, contudo nós podemos ter aqui uma opção diferente, podemos enviar esse texto para ser convertido e esse texto gera, portanto esse texto que é enviado para os Cognitive Services é gerado um ficheiro de áudio e depois esse ficheiro de áudio é enviado depois novamente para o browser para ser descarregado. Portanto, temos aqui duas opções, podemos optar por aquela que bem entendermos, mas numa questão de acessibilidade, numa questão de diversity and inclusion, portanto, isto é uma ferramenta de leitura de texto. Portanto, eu envio um texto para ser lido, esse texto é lido e é enviado para trás um array de bytes que contém o som que será difundido pela máquina. Portanto, isto através da parte do speech. Se olharmos para a parte do Vision, aqui são alguns algoritmos de processamento de imagem para identificar, como eu também mencionei no início, legendar e moderar imagens, por exemplo. Hoje em dia existem já mesmo dentro da parte do SharePoint algumas web parts que permitem, de certa forma, carregar imagens. Essas imagens são processadas, são analisadas e depois são, de certa forma, compartimentadas, fragmentadas e são enviados diretamente para a página novamente alguns elementos que essa imagem contém. Por exemplo, eu posso fazer upload de uma imagem que tem um jardim com flores, com pássaros, um dia solarento, portanto, e automaticamente, a partir do momento que eu envio essa imagem para a página, os Cognitive Services, numa questão de 2 segundos, analisam a imagem e retornam tags em relação ao conteúdo dessa imagem, e o Vision ajuda-nos também, de certa forma, a fazer essa questão. Portanto, aqui nós podemos depois, que é a vantagem de utilizar os serviços Microsoft, podemos utilizar aqui uma série de serviços em paralelo. Eu posso utilizar o Power Automate, posso utilizar criar uma Power App, posso criar uma web part dentro do SharePoint e automaticamente com os Cognitive Services ao barulho posso fazer aqui, numa vez mais, sem muito conhecimento de desenvolvimento, sem olhar muito para o código, através da perspectiva do Citizen Development, e eu consigo criar aqui misturar toda esta panóplia de serviços e conseguir trazer conseguir criar um produto que, de certa forma, vem trazer um benefício enorme a quem está a utilizar a aplicação. Na parte do Web Search, aqui também foi uma das APIs que sofreu também uma grande alteração. Portanto, isto utilizava muito as pesquisas do Bing, não é? Do motor de pesquisa da Microsoft, e aqui podemos construir aplicações aproveitando a capacidade de pentear bilhões de páginas web, portanto, com imagens, vídeos,
notícias, através de uma única chamada. Portanto, todas estas APIs estão constantemente a ser aperfeiçoadas para oferecer cada vez mais à plataforma dos Cognitive Services um maior número abrangente de capacidades. Portanto, e eu no slider seguinte vou fornecer também uma visão um bocadinho mais detalhada de cada uma destas 5 categorias, porque dentro de cada uma destas categorias nós podemos então subdividir todas estas questões e trabalhar com áreas diferentes, porque eu vou focando sempre durante aquilo que eu estou aqui, que eu vou falando com vocês, que isto cada vez mais está a ser alimentado, cada vez mais está a ser criadas opções dentro dos Cognitive Services, mas a nível de categorização mantém sempre estas 5 categorizações: Vision, Language, Speech, Decision e Web Search. Mas dentro de cada uma destas, depois eu tenho serviços que me permitem trabalhar áreas específicas. Por exemplo, aqui no Speech, existem aqui várias opções que podem ser trabalhadas. Eu posso trabalhar o text-to-speech, como posso também trabalhar uma tradução. Eu posso enviar para um text-to-speech um texto em alemão e querer traduzi-lo, por exemplo, em grego. Como eu posso querer enviar o texto em alemão e convertê-lo em áudio. Portanto, isso é tudo possível através do speech. Na parte do vision, por exemplo, nós aqui também podemos fazer uma análise de uma imagem e automaticamente retornar todos os elementos constituintes dessa imagem, ou então utilizar mesmo aquilo que a Microsoft já utiliza no sistema de login do Windows 10, que é um reconhecimento facial. Portanto, dentro de cada uma destes pilares, nós podemos utilizar vários serviços que estão disponíveis, que obviamente estarão diretamente relacionadas com o nosso objetivo, com aquilo que nós pretendemos, de certa forma, providenciar dentro do nosso produto. Aqui na parte do Vision existe ultimamente tenho feito umas brincadeiras dentro da parte do Vision, que é este Form Recognizer, que permite, de certa forma, isto tem sido também um projeto que a gente tem dado a desenvolver dentro da Bind, que é, de certa forma, utilizar, por exemplo, o conceito de RPAs, portanto, Robotic Process Automation, utilizando os Cognitive Services e fazendo análise de documentos. Aqui o Form Recognizer do Vision tem uma importância absolutamente incrível. Portanto, ajuda muito naquilo que é a leitura de um documento e retirar e ensinar, essencialmente, um modelo a ser cada vez mais inteligente. Porque esta questão dos Cognitive Services é mesmo essa. Portanto, hoje em dia existe ainda um bocadinho aquela preocupação, ok, estamos a utilizar um serviço da Azure, estamos a utilizar os Cognitive Services, eu estou a enviar informação para um determinado data center e esse data center vai ficar com a minha informação. Portanto, vai cada vez mais alimentar e ensinar o modelo a ser cada vez mais responsivo e responsável, com uma informação cada vez mais fidedigna na resposta que está a dar para trás. Mas eu olho para isto, obviamente que existem muitas questões por trás disso, não é? Como o Nico acabou de referir na apresentação anterior, mas eu vejo isto como uma das formas colaborativas de cada vez mais a gente ensinar os modelos e eles serem cada vez mais inteligentes para poderem dar as respostas cada vez mais precisas. Portanto, eu olho sempre isto numa forma mais colaborativa do que de uma forma tão, digamos, mais privada, ou seja, obviamente que há determinados tipos de informação que nós não queremos estar a partilhar, ok, é fidedigno, mas eu acho que por outro lado podemos olhar para isto de uma forma mais colaborativa e olhar para isto da perspectiva de que quanto mais informação eu puder partilhar, mais eu vou estar a treinar o modelo, mais eu vou estar a beneficiar as pessoas que a seguir vão utilizar este tipo de serviço. E isto é cross-pillar, não é? Portanto, qualquer uma destas áreas aqui trabalha dentro desses padrões. Portanto, é um modelo que é ensinado, portanto, é um modelo que cada vez mais é inteligente, baseada na informação que cada vez mais as pessoas partilham. Uma vez mais, existem pessoas que numa fase inicial colocam aqui algumas entraves a nível de segurança,
análise de imagens, ok, eu não quero estar a partilhar a minha imagem, eu não quero estar a partilhar o meu documento na parte do Form Recognizer, eu não quero estar a partilhar, porque depois quando olhamos aqui para o text do speech, isto é de tal forma tão inteligente que nós podemos alterar o prosody, e o prosody de uma sintaxe analisada pelos Cognitive Services está diretamente relacionada com o tipo de voz que vocês aplicam, o tipo de portanto, o tipo de fala que é aplicada, o próprio título da minha apresentação traduz um bocadinho isto. Portanto, independentemente disto ser feito por uma máquina, cada vez mais o conceito de máquina, de voz criada por uma máquina, cada vez mais começa a dissipar, cada vez mais se torna mais blurry, cada vez mais se torna mais humana. Portanto, a gente pode controlar a forma em como as palavras são soletradas, o próprio action da língua que é escolhida, os parágrafos que queremos colocar, as vírgulas, a forma em como é soletrada a palavra. Portanto, tudo isso é manipulada. Portanto, o som, a velocidade, portanto, todos esses parâmetros são configuráveis. Portanto, cada vez mais estas APIs são inteligentes e disponibilizam então aqui uma panóplia de opções que permite, de certa forma, contornar e tornar isto cada vez mais humano e não tão máquina. Portanto, o que é que distingue então os Cognitive Services dos demais serviços que existentes por outros vendors? Como eu mencionei, eu não vou referir aqui nenhum caso concreto de outro vendor, mas aqui, quando eu comecei a explorar muito esta questão dos Cognitive Services, eu bati em algumas questões importantes. Portanto, a parte da disponibilidade regional é sem dúvida extremamente importante. Portanto, as APIs dos Cognitive Services estão alojadas numa web, não é? Numa rede, não é? Cada vez mais crescente, portanto, onde os centros dos dados são geridos pela própria Microsoft, e podemos encontrar uma disponibilidade regional para cada API cada vez mais abrangente. Existe uma lista, eu depois vou facultar no fim alguns links que podem ser importantes se vocês quiserem validar a informação. Existe uma Azure Region List, onde vocês conseguem ver as regiões, porque depois esta parte dos Cognitive Services funciona um bocadinho por região. Portanto, nós podemos ter modelos treinados que são mais proeminentes e mais inteligentes em determinada região do que em outras, e mesmo algumas dos serviços não estão disponíveis em todas as regiões. Portanto, a parte do speech, por exemplo, nós temos cerca de um total de 75 vozes disponíveis para esta API, mas dependendo da região podemos ter mais ou menos. Obviamente que isto está sempre a aumentar constantemente, mesmo que a API que a gente pretende utilizar não está disponível na região que nós pretendemos, é uma questão de utilizarmos o fórum do User Voice, solicitarmos, depois à medida que isto vai tendo votação, a Microsoft obviamente olha sempre esta questão do User Voice com bastante afinco, e irá certamente disponibilizar, assim que for possível, disponibilizar esse serviço dentro da região que vocês pretendem. Na parte das línguas culturais exportadas, como eu referi, os Cognitive Services apoiam uma vasta gama de línguas culturais ao nível dos seus serviços, e essas línguas, como eu disse, estão diretamente relacionadas com a parte do Regional Availability. Neste momento existe um total mais ou menos entre 80 a 75 línguas disponíveis, que pode estar mais ou menos dependendo da região. E depois, obviamente, a garantia dos recursos. Portanto, os Cognitive Services fornecem um modelo de segurança em camadas, portanto, incluem aqui Authentication via Azure Active Directory Credentials, portanto, e valida sempre um Resource Key e o Azure Virtual Network. Portanto, aqui a segurança, uma vez mais, está presente, e é sempre uma aposta da própria Microsoft. Portanto, não tão menos importante, embora não referido aqui no slide, mas de referir também a parte, os Cognitive Services disponibilizam containers para deployment no Azure Cloud, portanto, ou no on-prem.
portanto podemos usar isto dentro de containers também, portanto é suportado a questão dos containers e depois a parte também da certificação e da compliance. Os Cognitive Services recebeu certificações tal como o SCA, o Star Certification, FedRAMP, portanto algumas certificações que estão disponíveis já para estes serviços. Ok, portanto, desafios que nós podemos ter aqui relacionados com os Cognitive Services, ou onde é que os Cognitive Services nos podem ser úteis. Portanto, um dos desafios pode ser, portanto, como eu tenho aqui o meu primeiro challenger, quando eu comecei a olhar para esta questão dos Cognitive Services, era o reconhecimento de caras, não é? Portanto, mesmo tendo em consideração Protection and People Privacy. Portanto, aqui eu brinquei um bocadinho com a própria API Face Recognition, a parte do serviço do Face, e conseguia criar, de certa forma, person groups, e depois também conseguia criar pessoas individuais. Portanto, aqui eu treinava, de certa forma, o meu modelo para analisar um grupo de pessoas e depois também para analisar pessoas individualmente, mesmo porque um grupo de pessoas pode ser analisado num contexto completamente diferente do quando eu analiso um grupo de pessoas único. Aqui eu trabalhei essencialmente com fotografias, 2 a 4 fotografias de um grupo, 2 a 4 fotografias de pessoas, analisava as faces e depois podia identificar e retirar informação dessas pessoas depois ligadas a outros serviços que me obtinham então essas informações e que me traziam diretamente para uma aplicação. Depois, como segundo desafio, e olhando para um contexto mais organizacional e olhando para isto de uma forma, por exemplo, aqui existe um exemplo muito concreto que é utilizado hoje em dia pela Lego, portanto, todos nós na nossa infância e não só na nossa infância brincámos muito com Legos. Portanto, e aqui nós podemos, de certa forma, numa linha de montagem, identificar peças que têm variados tamanhos, variadas formas, que podem ou não ter uma posição diferente. E através então desta análise que pode ser feita, numa linha de montagem, se eu tiver peças com tamanhos diferentes e de certa forma, por exemplo, que estejam viradas de uma forma que não está correta, eu posso identificar aquilo e numa linha de produção ou remover aquela peça ou porque ela tinha um defeito, ou então passar para uma linha diferente porque não faz parte do padrão que é expectável. Aqui, Custom Vision Services é dos serviços do Vision, da API do Vision que pode ser utilizado, que vai identificar o padrão do tamanho da peça, o seu posicionamento, bem como volumetria que possa ter e forma. Portanto, a Lego neste momento já utiliza esta questão dentro da sua linha de produção e foi através da Lego que eu também comecei a brincar um bocadinho com isto e comecei também a fazer algumas análises através de fotografias para de certa forma identificar aqui algumas destas questões. O meu terceiro desafio estava diretamente relacionado com, por exemplo, uma oficina mecânica, onde eu queria, de certa forma, identificar ferramentas e ao fim do dia validar se essas ferramentas podiam ou não estar nos sítios corretos. Aqui também o Vision, desculpem, aqui também o Vision foi a API também utilizada, portanto o conhecimento que me trouxe aqui do segundo desafio através das peças de Lego, de poder identificar padrões e volumetria, ajudou-me também a ter capacidade de detecção de objetos e poder atribuir a cada objeto uma legendagem para que depois eu conseguisse identificar padrões e de certa forma conseguir dizer não, aqui falta este objeto devia estar aqui e falta, o objeto é X, aqui falta este objeto e o objeto é Y. Portanto, aqui podemos também brincar um bocadinho com estas questões. O último desafio, para mim, como eu já referi anteriormente, foi o desafio que mais me trouxe que mais me trouxe um sentimento diferente à parte da execução, foi esta questão mesmo do visual impair. Portanto, pessoas com limitações visuais que, de certa forma, quando utilizam um produto desenvolvido para a web, e aqui, obviamente, eu trouxe um bocadinho a parte do meu background ao de cima, o facto de trabalhar diretamente com SharePoint e o facto de trabalhar diretamente com intranets que, de certa forma, são utilizadas por muitas pessoas com limitações visuais. Obviamente que essas limitações visuais podem ser de vários tipos, mas neste caso em concreto de pessoas com
com aspectos visuais que lhes tornam um bocadinho difícil a visualização do conteúdo na página. Portanto, este desafio aqui, eu trouxe-o diretamente ao de cima e foi tentado criar mesmo, e criar mesmo a nível de empresa, criámos um produto que de certa forma já contempla todas estas questões dos Cognitive Services. Portanto, aqui foram utilizados então o text-to-speech e de certa forma o produto fazia com que fosse possível ler o conteúdo que estava na página e convertê-lo em áudio para que uma pessoa com limitação visual conseguisse utilizar a aplicação. Portanto, neste caso em concreto, eu tenho uma demo criada para funcionar, para vocês verem como é que isto funciona. Essencialmente, deixem-me só partilhar aqui o meu desktop. Eu acho que estava a partilhar o ecrã errado. Assim já conseguimos ver isto. E então, como é que eu consegui trabalhar aqui com os Cognitive Services? Portanto, numa fase inicial, a parte dos Cognitive Services, isto é muito simples de ser configurado no Azure. Portanto, vocês precisam essencialmente de uma key e de uma region baseado no pilar, nos tais 5 pilares que existem e depois de determinar qual é o serviço que vão utilizar. Portanto, dentro do vosso portal da Azure, e se fizerem uma pesquisa por Cognitive Services, depois vocês podem utilizar, aqui o serviço que pretenderem, é uma questão de fazerem uma pesquisa pelo serviço que pretendem e ativá-lo. Vão ter uma key associada e vão ter também uma region associada a essa key. O que é que eu fiz a posterior? Portanto, depois de ativar os Cognitive Services, comecei então a olhar para a documentação e a ver de que forma é que eu conseguia montar aqui esta aplicação. E além de eu ser muito, muito chato, eu sou muito curioso e muitas das vezes não gosto de fazer as coisas pela forma mais óbvia e mais simples. Então estudo muito vários caminhos diferentes e de que forma é que a gente consegue, de certa forma, arranjar algum subterfúgio diferente daquilo que é o expectável, porque assim obriga-me também a aprender mais um bocadinho sobre a tecnologia. Então aqui o que é que eu fiz? Criei então criei 2 projetos. Portanto, do meu lado direito criei uma Azure Function, que não é nada mais nada menos que um HTTP Trigger, que recebe um post vindo de uma aplicação JavaScript e Node.js simples de uma página web. Portanto, essa aplicação que eu tenho é uma simples aplicação, como eu referi, uma simples aplicação em HTML, onde criei algumas das opções que o meu próprio serviço vai consumir, o text-to-speech. Como eu vos disse, quando estamos a manipular text-to-speech, podemos configurar vozes. Portanto, e estas vozes estão aqui todas elas disponíveis e, obviamente, uma vez mais, atenção que a parte da região onde vocês têm o vosso serviço é extremamente importante para terem uma panóplia maior de possibilidades. Portanto, consigo manipular neste momento a voz que pretendo que esteja disponível e permitem-me só que pare de partilhar e que partilhe isto com o som para vocês verem que isto não é fake, não é? Como se costuma dizer, no tricks behind the slaves. Portanto, eu vou partilhar aqui uma ecrã com som para vocês poderem também ver e ouvir aquilo que eu estou aqui a manipular. Além da voz prosody, portanto, eu consigo controlar pitch, rate e o duration, portanto, bem como o volume. Eu consigo determinar qual é que vai ser a velocidade do meu pitch. Existem cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. Obviamente existe sempre um valor default e depois 5 valores onde vocês podem manipular. Vocês podem definir esta variável como estes valores pré-definidos ou como nós estamos a trabalhar diretamente com som, isto pode ser atribuído à unidade de medida decibel. Portanto, vocês podem atribuir aqui o som numa escala numérica de qual é o valor que vocês querem aplicar. Eu utilizei os valores por defeito, para que de certa forma também conseguisse perceber como é que isto funciona. Na parte do rate, exatamente a mesma coisa, portanto eu consigo validar aqui e fazer com que isto seja mais rápido ou mais lento, e depois na parte do volume também posso pôr isto mais baixo ou mais alto de certa forma, para manipular a forma em como o som sai na coluna, e como eu vos disse aqui a parte dos decibéis também pode ser utilizada. Depois uma text area extremamente simples, portanto tem aqui um texto associado. Eu não vou pôr este texto todo, senão isto vai ficar muito grande para ler, não é? Mas obviamente que aqui eu posso ter o texto que eu venho entender.
Portanto, isto é a parte do meu HTML, que é isto que vocês veem aqui por trás a correr. Portanto, é uma página de HTML extremamente simples, onde eu tenho aqui os selects com as opções. Portanto, a parte da language, a parte do pitch, a parte do rate e a parte do volume. Depois, como é que eu manipulo este conteúdo? Portanto, depois, através de JavaScript, o que eu faço é um pedido, um post, não é? Portanto, faço um pedido REST a uma Azure Function que eu tenho a correr. Portanto, eu tenho esta Azure Function a correr e daí eu ter aqui um ngrok também a correr, porque eu estou a correr isto em local e para conseguir que a minha Azure Function seja detectada sem que esteja preocupada com o HTTPS e com questões de CORS. E eu criei, então, coloquei aqui um ngrok a correr e este ngrok a correr é aquilo que eu defino como endpoint aqui no meu post. Portanto, o meu endpoint para a minha máquina é esta, o meu endpoint tem este nome TTS, que é esta Azure Function que vocês veem aqui do lado direito. Dentro da minha Azure Function, uma coisa extremamente simples. Portanto, eu tenho a minha configuração do meu Speech Configuration, onde eu defino a minha key e a minha region. Como eu vos disse, são os únicos parâmetros que vocês precisam de retirar do Azure quando fazem a configuração. Portanto, quando vocês estão dentro do Azure e subscrevem um serviço dos Cognitive Services, é-vos atribuído uma key e uma region, e vocês precisam de definir essa key e essa region. Depois a seguir eu digo que dentro desta minha configuração, aqui eu até ao pormenor da qualidade do ficheiro de áudio eu posso ir. Neste momento eu estou a utilizar algo extremamente básico, portanto um formato MP3 de 16 Hz, portanto a qualidade de som não é a melhor, mas vocês aqui podem definir valores superiores. Portanto, podem definir aqui uma série de valores superiores quanto melhor quiserem a qualidade do vosso som. Depois aqui é criado um objeto Speech Synthesizer e neste Speech Synthesizer vocês podem aqui, se lhe passarem um parâmetro nulo, significa que o som que vocês vão processar está diretamente relacionado ou irá ser convertido num array de bits. Porque eu quero que o som que seja gerado seja automaticamente feito, a resposta seja enviada para a máquina que fez o pedido. Se eu quisesse que isto tivesse um formato áudio, aqui, em vez de nulo, eu só lhe tinha que dar o caminho onde ele ia gerar esse cheiro. Apanho o meu request, portanto, aqui no meu pedido post que eu faço para a minha Azure Function, eu envio aqui os parâmetros que é a voz que eu vou utilizar, no Prosody, no objeto do Prosody, o pitch, o rate e o volume, e depois, obviamente, este content que é o texto que eu vou ler. Apanho estes parâmetros aqui deste lado e quando apanho o request body, o que eu vou fazer é, depois de ter criado um objeto do tipo speak SSML, e o SSML é um formato XML chamado Speech Synthesis Markup Language, que permite então tornar com que a nossa voz supostamente robótica pareça exatamente uma voz humana, onde vocês podem manipular uma série de parâmetros que torna a voz como a pausa no discurso, como eu há pouco mencionei também, o action, a forma em como são soletradas as palavras, da forma em como são atribuídas sentimentos às palavras, tudo isso pode ser manipulado. E isso é tão simples como um objeto ou uma sintaxe XML. Portanto, isto é um node XML que é criado, portanto tem um nome SSML, portanto, exatamente Speech Synthesis Markup Language, e aqui vocês podem configurar todos esses padrões. Portanto, o que eu faço então é que quando recebo o conteúdo que lhe envio deste lado, converto isto num objeto SSML e depois automaticamente coloco-lhe aqui os valores. Como vocês podem ver, Prosody, passo-lhe o speech, passo-lhe o rate, passo-lhe o volume e passo-lhe o conteúdo daquilo que ele vai ler e aplico-lhe a voz que lhe enviei do outro lado. Portanto, uma coisa extremamente simples, extremamente básica, que pode trazer uma vantagem enorme para o vosso produto, portanto, uma capacidade incrível, e que está disponível, como eu vos disse, este projeto está disponível no meu GitHub. Vocês podem descarregar e para montar não precisam ter nenhum conhecimento aprofundado, não tão pouco de C#, Azure Functions ou desenvolvimento de JavaScript. Portanto, é uma questão de
montar isto, criar, depois terem a vossa subscrição da Azure, criar então uma Azure Function. Não precisam de criar a Azure Function porque ela corre em localhost. Precisam sim só de criar a parte dos Cognitive Services dentro do Azure, retirar aqui e o region, aplicar dentro. Isto tem um fecheiro de configuração aqui no qual eu estou a ler os valores, aplicam dentro deste fecheiro de configuração e automaticamente isto fica a funcionar. Portanto, de forma a vermos como é que isto funciona então, isto é tão simples que eu vou fazer aqui um refreshzinho para vocês verem que isto não é nada, não é nada manipulado. Até posso aproveitar e colocar, por exemplo, aqui another fantastic event made for the community. E posso fazer retext. Recebi aqui o pedido, vou fazer play e espero que vocês nas vossas colunas consigam ouvir. Another fantastic event made for the community. Não sei se conseguiram ou não. Conseguimos, Carlos, conseguimos. Ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. Portanto, isto é uma coisa extremamente simples de ser feita e que pode, de certa forma, aqui, obviamente, está a ser manipulada por um exemplo prático, mas eu posso ter uma ferramenta na página que me faz leitura de texto, onde eu posso fazer depois a opção de play, de pause, automaticamente colocar aqui todas essas opções e posso criar uma ferramenta de acessibilidade que torna então a Diversity and Inclusion diretamente disponível dentro de um produto dentro da web. Portanto, a nível de parâmetros, esses parâmetros, como eu vos disse, do Speech Synthesis Markup Language está disponível na fantástica documentação online. Portanto, como nós sabemos, nem toda a documentação Microsoft é boa, mas esta, sim, esta está especialmente detalhada. Portanto, nós aqui conseguimos manipular uma série de parâmetros e conseguimos manipular uma série de variáveis que tornam então uma voz robótica cada vez mais parecida com uma voz humana. E aqui colocar então todos estes parâmetros. Portanto, a nível de demo eu também não quero, mesmo porque o meu tempo eu sei que já está, estou a 1 minuto de terminar, eu já estou a ver o Pedro a olhar, eu estou mesmo a 1 minuto, portanto, a nível de desafio, de challenger que eu tive, era mesmo isto que eu tinha aqui para vos mostrar, portanto, de que forma é que vocês conseguem, através de Cognitive Services, montar um produto e olhar para a web mesmo de outra forma, utilizando toda esta grande panóplia e diversidade de tecnologia. E este foi o desafio que eu trouxe para a minha apresentação de hoje. Portanto, consegui fazer uma demo dentro do tempo, não me estiquei muito a nível de tempo. Portanto, em forma de jeito de terminar, portanto, isto foram as features que foram usadas nesta demo, portanto, utilizando o Speech Synthesis, portanto, interpretação do texto pode ser convertido em áudio ou em string, essas vozes depois podem ser vozes standard, ou vocês podem manipular com Neural Voices através do Prosodies e com esta sintaxe SSML podem retornar isto diretamente para a página, para o browser, de uma forma muito simples. A forma em como eu retorno isto para o browser é um array de bytes que depois é lido através de uma API nativa nos browsers, que é o Blob, que cria um caminho virtual para um fecheiro. Por isso é que eu não gero um fecheiro físico, crio só um caminho virtual e depois é lido essa página. Portanto, isto foi a agenda que eu trouxe para a nossa sessão de hoje. Espero que tenham gostado. Agradeço uma vez mais o convite para poder fazer parte desta fantástica comunidade, de poder partilhar um bocadinho a minha experiência. Obrigado. E qualquer questão, estejam à vontade, têm aqui os meus contactos, estou sempre disponível para poder ajudar. Obrigado.